Existe algo aqui que é fundamental ser compreendido. E a palavra é exatamente essa que acabamos de usar: ser compreendido. O medo, por exemplo, é algo assim. Em geral, as pessoas pensam em dominar o medo. Quando elas perguntam como vencer o medo, o que há por detrás dessa pergunta? Qual é a intenção delas? É encontrar o controle. É muito comum essa ideia em nós de controle. Controle implica a presença de um esforço, de uma habilidade ou capacidade de dominar. Então a ideia é dominar. No entanto, aquilo que você domina, você tem que manter sob domínio, porque pode sair do controle. Portanto, você domina uma vez, tem que dominar sempre. Toda a nossa aproximação da vida, ela é inteiramente equivocada, porque ela parte deste princípio, do princípio de alguém no controle, no exercício da força, no exercício do domínio. Então, eu quero vencer o medo. Eu quero vencer a raiva. Eu quero vencer o ciúme, a inveja, a dor da solidão. Eu quero vencer o sofrimento. A presença desse elemento no controle, desse elemento no vencer, não é investigado. Portanto, a nossa ideia é vencer. Aqui juntos, nós temos enfatizado com você a importância, o valor do aprender sobre o autoconhecimento. A importância da ciência da meditação. O que é? O que é a meditação? Por que nós temos colocado esse assunto aqui para você? Porque uma coisa é o controle, uma outra coisa completamente diferente é a compreensão. A compreensão lhe dá sabedoria. A sabedoria é a presença da compreensão. O controle é a afirmação ainda de um centro, que é o eu. A presença do eu em você é a presença de um centro que olha ao redor para exercer controle, sendo este centro o experimentador de experiências, aquele que sente os sentimentos, aquele que atua, opera, age a partir da vontade. É o antigo movimento da mente presente em cada um de nós. A presença de uma entidade presente que é o ego, o controle. Se o propósito na vida é ter um encontro com Deus, essa é uma outra pergunta comum. Como encontrar Deus? Se o propósito na vida é ter um encontro com Deus, se o propósito na vida é a visão da realidade da vida, veja, sem o medo, não se trata de vencer o medo.
Isso requer a presença do autoconhecimento, a presença da meditação. Assim, não é o controle, e sim a compreensão. Nós não nos aplicamos, não nos dedicamos a ter uma aproximação do momento presente, da vida como ela está acontecendo. Para a compreensão, sim, a vida se constitui de momentos acontecendo, onde as relações que temos com este momento é a relação com as pessoas, com as situações, com os acontecimentos. Mas, a não ser que haja uma compreensão destas relações, o medo estará presente. E toda essa ideia de alguém para controlar o medo é um equívoco. É algo que se sustenta em uma mentira, que é a mentira do ego, que é a mentira da pessoa. Os assuntos que nós abordamos aqui com você, observe todos os assuntos que trabalhamos aqui com você. Eles, de fato, não são de interesse para a grande maioria das pessoas. São vídeos que apontam para um estudo de nós mesmos, para uma compreensão da verdade sobre o eu, sobre o ego. E o ego não tem qualquer interesse nisso. Porque a compreensão do ego é o fim da ilusão, é o fim da mentira. A mentira da mente é a mente na ilusão. A ilusão da mente é a mentira do eu. O equívoco, a fraude, o engano desta continuidade de um movimento centrado no autointeresse egocêntrico. Evidente que o ego não tem qualquer interesse em nada disso. Tudo que a mente busca é manter sua vida, sua continuidade, sua permanência. É por isso que nós falamos em controle e não em compreensão. Quando usamos a expressão liberdade, não usamos no sentido real, verdadeiro. Porque real liberdade, ela é incondicional. Real liberdade é um espaço que nós desconhecemos, uma qualidade de espaço onde não há um centro. O espaço que nós conhecemos é a partir de um centro. Então, neste centro, até a periferia há um espaço. O ego transita neste espaço. Neste espaço está presente a mente e sua ilusão, a mentira do eu, do ego. Aqui com você, nós estamos investigando a beleza de um encontro com a compreensão do medo, com a compreensão da inveja, do ciúme, da raiva, da dor da solidão, dos apegos, dos desejos, de tudo aquilo que a pessoa mais valoriza e que, na verdade, ela menos deseja para si mesma. É contraditório isso. O ser humano, ele quer a felicidade, mas ele vive como uma pessoa.
Então, a pessoa valoriza aquilo que, na verdade, lhe escraviza, lhe faz sofrer. Mas há dentro do ser humano, veja, presente na pessoa, mas que não é parte da própria pessoa, o anseio, o anelo pela suprema verdade, pela realidade de Deus. É por isso que a pergunta como encontrar Deus também surge. O ser humano, ele quer encontrar tudo que lhe possa preencher como pessoa. Mas também ele quer ter um encontro com algo além da pessoa. Só que ele não sabe. E esse encontro é o encontro com Deus. Na mente, nesta mentira, nesta ilusão do ego, somos seres confusos, desorientados, carregados de fantasias, de imaginações diversas. Isso porque nos falta a verdade sobre nós mesmos. Nos falta esta arte de aprender sobre o autoconhecimento. É a presença do autoconhecimento que nos faz ter a ciência da meditação. Não é meditação a prática da meditação. Aquilo que alguns chamam de meditação ou prática de meditação é algo que a pessoa realiza. A partir de uma técnica, de um sistema, de um método, ela pratica algum tipo de meditação. Aqui estamos juntos investigando a verdade, a estrutura, a natureza da real meditação. Quando há real meditação, não existe alguém. Não existe alguém meditando quando há meditação. A presença da meditação é um acontecimento. Eu tenho dito que é como a chuva quando cai. É como o sol brilhando. Você não faz nada para isso acontecer. É algo que acontece. A presença do autoconhecimento é a ciência da autoobservação, da observação do eu, da observação livre de alguém fazendo esta observação, que é o observador. Quando você se aproxima e investiga a natureza do medo, é para a compreensão do medo, e não para controlar o medo, e não para fugir do medo. É a presença do autoconhecimento, a compreensão de como você funciona dentro das relações. Eu volto a dizer, a não ser que você tenha ciência daquilo que o eu representa, a mente representa, o pensamento representa, aí, em seu cérebro, nesta mente, dentro das relações, o medo continuará. E por quê? Aqui a pergunta é: do que temos medo? Observe, nós temos medo das pessoas, temos medo de nós mesmos, temos medo de envelhecer, de adoecer, temos medo de não alcançar nossos sonhos, temos medo de perder o que temos.
Nós temos medo da morte, temos medo do escuro. Nossos medos são inumeráveis. E você se aproxima e pergunta como vencer o medo. Quando você está lidando com algo do qual realmente quer se livrar, você precisa entrar em um contato direto com aquilo. Em geral, ou nós fugimos, ou tentamos modificar a condição. Fugir ou tentar modificar a condição não é real liberdade daquela dada coisa. Se deparar com o medo não é se desviar do medo, não é fugir do medo, não é modificar o medo para que ele se mostre em uma outra forma. Porque, na verdade, ele continuará lá. Quer você escape dele, quer você se desvie dele, ou modifique ele, ele estará lá. Então você pode vencê-lo, mas terá que vencer de novo, e de novo, e de novo. O encontro com a realidade do seu ser é um encontro com Deus. Não há uma separação real entre a natureza do seu ser e a natureza da vida, que é a natureza de Deus. A verdade que desconhecemos e, no entanto, permanece presente como um grande mistério da vida é que não existe o eu, não existe o ego, não existe a pessoa. O que temos presente é um condicionamento mental, é uma mente condicionada, é um movimento psicológico de um existir que se vê separado da própria vida, atuando, falando, pensando, sentindo, gesticulando. E nós acreditamos nesta autoimagem e denominamos esta autoimagem como sendo este mim, este eu. Quando usamos o pronome eu, quando nos referimos a nós mesmos na primeira pessoa, na verdade, esta é a ilusão. Uma suposta entidade atuando, sentindo, pensando, fazendo, realizando coisas. A beleza da vida é a ciência que se revela quando temos a presença da meditação. Esta ciência, esta beleza da vida é a verdade de Deus. É aquilo que está presente e que se mantém além do pensamento, portanto, além do conhecido. O que é este aprender sobre o autoconhecimento? É este olhar para aquilo que está presente aqui, que demonstra ser, que parece ser alguém, uma pessoa. Você se confunde com o pensamento, você se confunde com o sentimento, você se confunde com a emoção. Quando um pensamento está presente, ou um sentimento ou uma emoção. Quando um desejo ou um medo está presente, aqui o que temos presente é a ilusão de alguém que se separa,
Se separa para ser o pensador desse pensamento. Aquele que está presente no sentimento. A pessoa presente na emoção. A pessoa presente que quer vencer o medo. A visão clara do movimento do passado em nós, que é o movimento da memória, que é o movimento do pensamento. A profunda investigação da natureza do pensador, do experimentador, desta pessoa presente, nos fará compreender com clareza que estamos diante de uma construção mental, de uma imaginação que o pensamento está estabelecendo, que o pensamento está sustentando. O que temos presente agora aqui é a vida. Agora aqui, a única realidade presente é a realidade de Deus. Portanto, você não encontra Deus. A ilusão deste eu desaparece quando temos a presença da meditação, que requer uma visão clara de como a mente funciona, que é autoconhecimento. Então, o que é este encontro com Deus? É o fim do eu, é o fim do ego. E quando o ego não está presente, aquilo que temos como relações acontecendo com pessoas, com nós mesmos, com a vida, são relações livres do medo. Então nós temos a presença, sim, da verdade sobre o fim do medo e não do controle do medo. E não do afastamento do medo ou desse se desviar do medo. É a presença da compreensão, o fim para o medo. É a presença da compreensão sobre nós mesmos. A verdade para o fim do eu. É a visão da compreensão da vida como ela acontece, sem a ilusão do que ela deveria ser. Algo típico do pensamento, porque é o pensamento que nos traz essa ilusão. É o contato com a vida, como ela acontece, a verdade da compreensão da vida, a visão da realidade de Deus. Se aproximar deste instante, deste momento presente, descobrindo o que é ter esta aproximação da compreensão, requer a presença da meditação. É a meditação que revela a compreensão do medo, a compreensão da inveja, do ciúme, a compreensão de que não existe tal coisa como o medo sem este eu no medo, o ciúme sem este eu na posse, no controle, na dependência emocional dele ou dela. Olhar essas reações quando elas aparecem é ter a visão da presença da meditação. Aqui juntos, olhar, investigar, tomar ciência é algo que requer autoinvestigação, requer autoobservação,
requer que nos aproximemos de nós mesmos para ficarmos cientes, cônscios daquilo que surge aqui neste instante, neste momento. Nós, quando olhamos para alguém, conversamos com ela, nós partimos de um princípio ilusório, que é a presença de alguém que sou eu, tendo um contato com ele ou ela. Então temos este eu e ele ou ela como sendo o não eu. A divisão presente, a separação presente. Confiamos muito nesta forma de perceber. Nós precisamos trazer atenção para este momento, para a compreensão. Veja, não para o entendimento teórico do que estamos colocando aqui, mas para a compreensão de que estamos diante de uma forma de percepção onde temos presente a ilusão de um percebedor, de um experimentador, de um observador que está olhando para ele ou ela com base nas memórias, nas lembranças do passado. Podemos ter um contato com o outro, assim como com nós mesmos, aqui, sem esta forma particular de percepção, que é a partir do passado. Portanto, a beleza do encontro com o momento presente requer a anulação do eu. Portanto, não separamos a presença do autoconhecimento da verdade da meditação. A meditação é o encontro com a vida, com o que quer que esteja surgindo aqui neste instante. Quando não colocamos presente neste momento esta forma de perceber a partir do percebedor, do pensador, do experimentador. Agora aqui, enquanto falamos, há uma forma de acompanhar essas falas. Ou você acompanha essas falas a partir do puro perceber ou a partir de ideias. Se você acompanha a partir de ideias, não há o perceber. Porque a partir dessa particular visão, que é a visão que você faz dessa fala, você está colocando o elemento observador, pensador, experimentador, para concordar ou discordar da fala. Mas quando você aprende a escutar, quando você aprende a observar, quando você aprende a perceber, o perceber é sem o fundo, é sem o eu, é sem o passado. Portanto, a vida, ela nos convida, momento a momento, para a aproximação do autoconhecimento, para a aproximação da autoobservação, para a aproximação da meditação. É assim que eliminamos da vida a particular vida do ego. É assim que eliminamos a ilusão da separação entre a vida, como de fato ela é, e aquilo que nós somos, em nossa natureza essencial. Porque esta dualidade termina?
Portanto, autoconhecimento é a própria presença da meditação. E a presença da meditação é a ciência desta autorrevelação divina, que é a revelação de Deus, que é a revelação do seu próprio ser. Não há nenhuma separação entre autoconhecimento e a presença da meditação e a ciência de Deus. E o fim do eu, o que representa o fim do medo. E de toda forma de sofrimento psíquico, de desordem criada pelo pensamento. É o constatar do amor, é o constatar da sabedoria, é o constatar da real liberdade. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm este único propósito: tomarmos ciência da verdade divina, da verdade sobre quem nós somos, da realidade de Deus. Nós temos encontros online, são 2 dias, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O medo é um elemento em você que se assenta basicamente no futuro. Você só tem medo do futuro. Observe bem isso. Todos os seus medos é do que possa acontecer, porque agora, aqui nesse momento, não há medo. Repare, todos os medos, todos os nossos temores, é algo que diz respeito ao futuro.